Oi, pessoal! Vamos para mais um assunto super legal que eu gosto bastante de conversar também e que eu discuto muito com instrutores de Pilates. Recebi já essa pergunta se nós trabalhamos com Pilates clássico ou contemporâneo. Essa pergunta é polêmica, eu adoro essas polêmicas. Bom, primeiro lugar, minha primeira formação foi em Pilates contemporâneo e foi com ele que eu trabalhei grande parte da minha vivência profissional de estúdio antes de iniciar o Pilates na escola. Quando eu iniciei o Pilates na escola e que eu me vi tendo que dar aulas mais de Mat Pilates, que é o nosso foco do trabalho, tanto para adultos quanto para crianças, eu me peguei estudando muito mais a fundo o método. Em 2013 eu fui a um congresso nos Estados Unidos, estavam lá diversos profissionais top, né, as referências no Pilates, aquele congresso da PMA que é super famoso. Fui sozinha, fui com a cara e com a coragem e resolvi que eu queria aprender um pouco mais e me aprofundar mais no método. Aí uma das aulas que fui fazer, em que eu estava numa sala enorme daqueles hotéis grandes, várias pessoas, acho que tinha umas 80 pessoas para fazer uma aula, com uma instrutora super famosa. Ela começou a dar aula de Mat Pilates e falar o nome de todos os exercícios, né, na sua sequência, e eu vi que eu comecei a olhar para os lados e não me identificava muito com aqueles exercícios que ela estava falando. Eu tinha que olhar para o meu colega do lado e ver qual era o exercício que ele estava dando. Enfim, aí eu pensei, mas por que eu não sei? Por que eu não sei o que eles estão fazendo pelo nome? Eu até conhecia os exercícios, mas não pela nomenclatura e pela aquela sequência que todo mundo estava fazendo. Bom, então eu resolvi, eu acho que eu preciso me aprofundar um pouco mais e saber mais o que é isso, né? E aí fui estudar, conversar com os outros profissionais que estavam lá, tinha muitos brasileiros comigo, conversar com outros profissionais. Aí fui saber um pouco mais sobre a certificação da PMA, me interessar por ela, fui estudar muito para fazer a prova e fui me certificar. E a partir dali comecei a me identificar mais com o método clássico, que estuda as origens do método, com as pessoas que estudaram com Joseph Pilates, e entender um pouco mais essa história, saber que tem linha, que mesmo essas pessoas que estudaram com Joseph Pilates também seguiram as suas linhas de trabalho, apesar de terem aprendido com ele, colocaram as suas pitadas de experiência, né? A maioria bailarinos, e que dentro do seu estúdio, dentro da sua modalidade, introduziram um pouquinho do seu trabalho também nessas experiências. Mas mesmo assim, existe aquele método que alguns chamam de original, alguns chamam de clássico, alguns chamam de autêntico, e assim, cada nomenclatura, cada um chama daquilo que acredita. E eu criei dentro desses meus estudos e até de uma formação agora mais clássica, o meu método que vai de acordo com aquilo que o meu cliente precisa, principalmente com as crianças. O que eu acredito? Que o método Pilates, ele tem a sua origem, ele tem livros publicados em que existem sequências de exercícios. O Mat Pilates, ele está descrito com 34 exercícios que são fantásticos, né? E não são fáceis, então a gente não precisa inventar exercícios. O método está pronto, ele pode ser sim adaptado, variado de acordo com o nosso cliente, mas ele não precisa ser modificado, certo? Tanto no Reformer, e isso eu venho estudando com diversas linhas dentro do próprio método clássico, venho querendo conhecer cada vez mais quem estudou com os diversos elders, né, que a gente chama, que são esses instrutores, esses profissionais, mestres que estudaram com Joseph, e me identificar, principalmente dentro do trabalho com crianças, né? Então, por quê? Porque no método clássico a gente diz que tem alguns acessórios que não são utilizados, como a bola, como a faixa elástica, mas com a criança eu percebo que
esses acessórios agregam ao meu trabalho. Eu não preciso fugir do método clássico ou do método original, descrito por Joseph, com os exercícios descritos. Não preciso fugir e não utilizar um acessório. O acessório, nesse momento, ele me agrega para aquela criança que muitas vezes não consegue realizar algum exercício, ou tem dificuldade de ter alguma sustentação, ou eu quero dar uma ludicidade, um desafio. Por que não, né? Então, dentro do trabalho do Pilates na escola, a gente vem trazendo a origem, a essência do método, né, que é o que a gente acredita, que é aquilo que foi descrito por ele, pelos seus elders e por quem tem estudado com ele, mas que a gente pode sim agregar outras formas de aquele exercício ser mais bem executado, para que a criança ou adolescente consiga entender aquilo onde a gente quer chegar, utilizar uma linguagem que é específica para ele, né? É difícil a gente ver nos cursos de Pilates alguém que nos ensine sobre criança, alguém que nos ensine qual a linguagem adequada a utilizar. Então a gente acaba tendo que criar a nossa forma de introduzir esse método. Então, para nós, um exercício do 100, que é o exercício original, para nós é um exercício do pinguim, em que a criança balança os braços ao lado do corpo como se estivesse um pinguim caminhando, e a gente pode sim colocar uma bola embaixo das pernas dela para começar a execução de um exercício. Não considero estar fugindo da essência do método e ao mesmo tempo trazendo benefícios para esse público que está precisando tanto e ainda mantendo aquilo que foi descrito pelo mestre Joseph Pilates. Não desrespeito ninguém que trabalhe em outras linhas de trabalho, né? E que trabalha com o Pilates contemporâneo, que talvez não siga sequências de exercícios. Respeito, acho que é um trabalho também que é muito sério, com muito embasamento. Mas aquilo que para mim e que para nós do Pilates na escola traz resultados muito satisfatórios é um Pilates que segue mais a linha original do Joseph, que traz os exercícios já descritos por ele e que eu acho que é essa essência que a gente respeita e que consegue ter resultados bem palpáveis, né? Só tomo um pouco de cuidado quando converso sobre esse assunto, a questão de quando se cria muito dentro de um método que já existe, né? Para que criar muito se a gente pode explorar ele ao máximo, que ele já está pronto? Então, tomo muito esse cuidado de não ter muitas invenções de exercício, ou ter o cuidado com o risco, pendurar um aluno no Cadillac, colocar de repente uma bola em cima da chair para que aquilo seja mais lúdico. Às vezes aquilo que a gente acha que é mais lúdico é mais perigoso e pode não estar trazendo tanto benefício para o nosso aluno, porque a gente não construiu uma base mais sólida, mais simples para que ele entenda e um dia consiga fazer um exercício mais avançado no Cadillac ou na chair, sem necessidade talvez da bola em cima dela. Então, essas questões são polêmicas até, né? Porque a gente tem visto o crescimento das redes sociais e das pessoas quererem postar muitas coisas de exercícios que estão fazendo penduradas ou de cabeça para baixo, que não é que não seja legal, mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado como profissionais de saúde, que nós estamos lidando com a saúde das pessoas, e isso é muito sério, e que nós podemos até provocar algum tipo de perigo e tal. Então, acho que a gente tem que tentar ser o mais seguro possível, tentar se aprofundar ao máximo no método, que ele já está ali, pronto, foi descrito pelo nosso mestre há tanto tempo atrás, que era um visionário, né, e que diz tantas coisas que a gente traz até hoje e que a gente passa isso para os nossos alunos, e é nisso que a gente acredita, num Pilates que mantém a sua essência, mas que também ele agrega com outros recursos que para nós fazem sentido, tem propósito. Acredito muito na questão do propósito. Por que que eu estou fazendo dessa forma? Aonde eu quero chegar? O porquê que eu estou fazendo assim? E que faça para aquele nosso aluno e que tenha benefício para aquele aluno que está ali na nossa frente. Então nós estamos lidando com pessoas, né? E cada pessoa, cada corpo e cada ser humano com as suas particularidades, e a gente tem que ter esse olhar que vai ser como um todo, é isso? Então,
é nessa essência que eu acredito, sem rixas entre o que não é clássico não é Pilates, ou eu trabalho com contemporâneo e para mim o clássico não existe. Eu acho que a gente tem que conhecer o método na essência, explorar ele ao máximo e buscar o melhor para o nosso cliente, para o nosso aluno que está ali na nossa frente.